Então, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença. A Andressa entrou agora, a gente já estava conversando um pouco, mas vamos lá. Mais um dia, mais uma semana no nosso ensino remoto, que a gente estava conversando agora há pouco, né? Não é presencial, mas é muito próximo ao presencial. Lembre-se que o professor está aqui o tempo todo com vocês, né? Está interagindo de qualquer maneira. A diferença é que a gente não está em carne e osso ali, né? Junto em 3 dimensões, a gente só está em 2 dimensões aqui, mas a gente tenta manter a qualidade, manter o mesmo jeito. Olha, as piadinhas bobas do professor Klaus, inclusive, continuam no remoto, né? Para vocês se lembrarem da matéria, as historinhas do professor Klaus e tal, né? Continuam no remoto. Vamos lá. É muito bom ver vocês aqui. Eu sei que amanhã começa a semana de provas. Eu sei que muitos estão preocupados com as provas, inclusive a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, né? Antes de começar a aula, eu gostaria de lembrar vocês que hoje é o último prazo para entregar o trabalho, né? Olha lá, sempre deixam para o último momento. Eu dei... Professor, Vale. só uma dúvida, desculpa. O trabalho, no caso, como a prova agora vale 7, ele vai valer um? Exatamente, eu já ia falar sobre isso, tá? Então, hoje é o último prazo para entregar o trabalho. Lembre-se que não aceitarei o trabalho a partir de amanhã, tá? Deixando bem claro, é como se fosse no presencial, tá? A gente está chegando mais próximo possível do presencial. Então, tem prazo, é hoje. Como vão ficar as notas, né? A gente tinha falado lá no começo que a princípio ia ser a prova valendo 6 e o trabalho 4. Mas eu cheguei a avisar vocês, eu cheguei a comentar com vocês que talvez mudasse. Né? A gente ainda não tinha certeza se ia ser daquele jeito. Pois é, então mudou, né? Então agora a prova vale 7, o trabalho 1 e o projeto integrador 2. O que vai acontecer, gente? A prova tem 10 questões, já está com cada questão valendo 7, sem problema nenhum. Projeto integrador, depois vocês vão fazer, vai ser corrigido, ser passada a nota para os professores. O trabalho, para correção, atenção, está sendo gravado aqui. Para correção pelo professor, ainda vai valer 4, tá? Naqueles mesmos moldes que eu passei para vocês. Deixa eu até pegar minha cola aqui. O trabalho, propriamente dito, 3, a estrutura da BNT 05 e uso correto do idioma português 05, tá? Então, ele continua da mesma forma. Só que, para compor a nota bimestral de vocês, eu vou simplesmente dividir a nota do trabalho por 4. Se alguma equipe tirou 4 no trabalho, maravilhoso, vai ficar com nota 1. Não significa que a nota vai baixar, ela só vai ter uma outra relação com as outras notas que vão compor a nota bimestral que vai no boletim de vocês, tá? De qualquer maneira, gente, eu diria o seguinte, olha, algumas vezes é a diferença entre passar direto e ficar de exame final, né? Então, vocês tomem cuidado com isso, continuem levando a sério, inclusive o projeto integrador, tá? O projeto integrador é muito bom porque ele coloca em prática muitas coisas que vocês vão aprendendo ao longo dos semestres, tá? Levem a sério isso, tanto a prova quanto o projeto integrador e o trabalho, tá? Então é hoje à noite o último prazo. Sobre a prova, amanhã cedo, às 7 horas da manhã, eles começam as provas, tá? Então o que vai acontecer? A prova tem 10 questões objetivas, tá? Amanhã, às 7 horas da manhã, vocês já vão poder ir abrir e fazer a prova. Tem algumas coisas de sistema que eu não tenho muito acesso. Por exemplo, já me perguntaram assim, professor, se eu abrir a prova, quanto tempo eu tenho para fazer? Eu não coloquei limite de tempo, mas o que eu sugiro fortemente para vocês guardem um tempo para cada prova, não só a prova do professor Klaus. Então, por exemplo,
Na quinta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia, eu vou fazer a prova de gestão financeira. Então, aquele tempo é para fazer a prova. Você abre a prova e faça questão por questão na ordem da prova, tá? Porque eu não sei se, por exemplo, vai ser permitido você pular uma questão e depois voltar na questão anterior. Então, a minha sugestão, eu não sei se o sistema permite isso, até diria perguntem para a coordenação, porque eu não mexi isso no sistema. Alguns professores colocaram limite de tempo, eu não coloquei limite de tempo para vocês, tá? Então, mas mesmo assim, eu diria, guardem um tempo e comecem e terminem a prova dentro desse tempo. São 10 questões. Gente, a grande maioria de vocês participou das aulas, né? Fez perguntas, colocou, fez observações e tal. E tem um grupo aqui que veio em todas as aulas, né? E vocês estudaram a matéria semana a semana. Eu tenho certeza absoluta que essa prova está totalmente viável, que é possível fazer e é possível tirar uma excelente nota, tá? Agora tem que estudar, tem que acompanhar, etc. Claro que se o aluno não veio a aula nenhuma, teve dúvida, mas não tirou nenhuma dúvida, né? Não estudou, não fez nada, daí realmente a possibilidade dele tirar uma nota ótima, né, diminui bastante. Mas vocês que se interessaram, que vieram, que estudaram, a possibilidade de tirar uma nota ótima, maravilhosa, tá? Então, assim. Professor, eu vou sair da live. Tenha um bom dia. Eu assisto depois, tá bom? Sem problema nenhum, Jéssica. Boa reunião para você, tá? Então, pessoal, assim, separem um tempo, aquele tempo fica para aquela prova, são 10 questões, é totalmente factível de ser feito dentro de um tempo razoável, desde que vocês estudem, desde que vocês se preparem para a prova. Esses que estão aqui, obviamente, sempre estão preocupados e querem aprender, querem evoluir, então não vejo nenhum problema para vocês, tá? Depois que vocês entregarem o trabalho, eu vou corrigir e a nota do trabalho vai aparecer para vocês lá no sistema como de 0 até 4. Lembrem-se que aquilo vai ser dividido por 4 para compor a nota bimestral. E eu farei comentários ali no próprio sistema. Então, obviamente, como um só de cada equipe entrega o trabalho, esses comentários, essas notas voltam para aquele aluno, tá? Mas no meu sistema particular, lá no meu Excel, todos os alunos da equipe vão ganhar a mesma nota. Lembrem-se de colocar o nome de todo mundo. Já aconteceu o pessoal entregar pelo sistema e não colocar o nome de todo mundo lá dentro do trabalho, né, no texto do trabalho. E daí, como que fica? Eu só vou dar nota para quem entregou, né? Que eu não sei quem que é o resto da equipe, então tomem cuidado com isso, tá? Daqui 2 semanas, dia 14. Semana que vem é a semana 10 lá no AVA. Se vocês entrarem lá no AVA, a semana 10 já está aberta para vocês, tá? Só que ela só tem lá a avaliação global 1, avaliação bimestral, primeiro bimestre, sei lá como que tá, não tem mais nada. Não tem absolutamente nada, nem atividade de frequência, tá? Então, a semana 10 não precisa fazer nada lá no AVA. A frequência de vocês vai ser dada pela resolução da prova. Se vocês resolveram a prova, tiraram nota, vocês vão ganhar frequência naquela data, tá? Hoje ainda tem atividade de frequência, então não se esqueçam de entrar para ver a atividade de frequência, tá? E a alta administração, a reitoria pediu no começo do semestre para que na semana anterior à prova, que seria a nossa aula de hoje, a gente desse uma revisão e matéria nova. Então, a gente vai começar agora com matéria nova e no final, se sobrar tempo,
vocês decidem o que a gente vai fazer. A gente pode simplesmente terminar a aula, a gente pode tirar só dúvidas sobre a matéria, ou eu tenho um jogo de slides que está disponível para vocês lá na semana 9, que é sobre revisão, e a gente pode começar a conversar a partir desse jogo de slides. Depois da nossa aula, vocês, da matéria nova, vocês vão decidir o que fazer. De qualquer maneira, lá na semana 9, vocês entrando lá embaixo, tem uma aba, revisão para a prova bimestral. E lá está o nosso PowerPoint com slides fazendo uma revisão para a prova bimestral. Tá? O que eu fiz? Eu peguei os nossos slides de todas as aulas, menos a semana 1, né, que é só a apresentação. De todas as nossas aulas, tirei aqueles slides que não contavam muita história e deixei os slides mais importantes para entender toda a matéria. Então, vocês podem estudar por aquele material também, tá? Mas isso a gente vai, se a gente vai falar um pouco sobre isso ou não, a gente vai decidir ao término da nossa aula, dependendo que horas que vai acabar a nossa aula, obviamente, né? Isso vai ser uma decisão de vocês. Mas o material já está lá. Daqui 2 semanas, então semana que vem, a gente não tem encontro aqui porque é a prova, tá? Se vocês quiserem, eu estou disponível para tirar dúvidas até hoje à noite. Por que até hoje à noite, pessoal? Porque até o meu comportamento do professor Klaus em prova é assim, eu não tiro dúvidas quanto à matéria durante a prova, tá? Eu sempre brinco até, quando eu vou aplicar a prova, o professor Klaus chama um amigo dele, que também é Klaus, por acaso, que é professor de mecânica quântica, né, e não entende nada de gestão financeira, então não tem nem como ajudar. Lembrem-se que a gente não pode responder a pergunta para o aluno durante a prova, e como no ensino remoto momentâneo, a prova vocês podem fazer em qualquer dia, entre o dia 1º e o dia 7, então é considerado como se fosse uma prova presencial, né? Então a gente não pode tirar dúvidas. Mas até hoje à noite eu estou totalmente disponível para tirar alguma eventual dúvida. O Giovanni entrou, bom dia, Giovanni, tudo bem? Bom dia. Então, Giovanni, só estou explicando como que vai ser essa semana e semana que vem. Daqui 2 semanas, no dia 14 de outubro, a gente volta a se encontrar aqui na nossa tradicional live, né? No tradicional horário, tradicional professor, né? E daí a gente vai começar a nossa live com uma devolutiva da prova. Então, eu vou discutir questão por questão da prova, tá bom? Para vocês até fixarem, se houver alguma discussão, alguma coisa assim. A devolutiva estará disponível naquela semana, lá no material do professor, e eu vou discutir na live também, e a gente já vai começar com matéria nova, que daí vai ser análise de custos, tá? A gente já vai começar com análise de custos logo no dia da devolutiva, inclusive com a devolutiva. Mais alguma coisa? Eu acho que não. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou até o momento? Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, gente. Eu tenho uma dúvida. Vocês ainda estão na minha aula, pessoal? Quando vai ser as férias? Giovanni, você já está cansado, Giovanni. Você já está cansado. As aulas vão. O exame final de vocês é dia 9 de dezembro, tá? Então as férias vão começar, sei lá. De repente, se vocês passam direto, a avaliação global 2 vai ser dia 2 de dezembro. Se vocês passam direto, já começam as férias, tá? Pessoal, vocês estão na minha aula? Vou fazer a chamada, vamos lá. Rivelino. Estamos aqui, ó. João Vitor, tá na minha aula, João Vitor?
Com certeza. Ótimo. Giovana? Giovana está na minha aula. Sim, professor. Osmair? Presente. Ótimo. Andressa? Estou aqui, professor. Maravilhoso. Eu vou contar para vocês que terça-feira, ontem de manhã, eu dei aula para a turma de logística da manhã e olha, vai começar a arrepiar aqui o professor, vai começar a arrepiar o professor. Todos entraram com vídeo, todos. Gente, eu fiquei muito emocionado, sério mesmo, começou, de verdade, o professor Klaus, alemãozão, começou a sair lágrima do professor Klaus, sério, de verdade. Eu tô dando uma indireta para essa turma aqui, pô, vocês não. Eu tô com saudades, tá, pessoal? A gente não se conhece pessoalmente, por causa da pandemia, que nem eu estava conversando com a Jéssica, mas eu tô com saudades de entrar também no presencial, entrar em sala de aula. Acreditem ou não, eu sou professor mesmo. Eu adoro aquilo que eu falo. E o que eu mais adoro na minha profissão é ver vocês crescendo, ver vocês evoluindo, ver vocês como profissionais de sucesso, profissionais éticos e profissionais que se preocupam com a sociedade, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, espero que logo, logo a gente possa se encontrar pessoalmente, que essa pandemia toda que já matou, essa semana a gente chegou a 1 milhão de mortos no mundo, 1 milhão de mortes, está aumentando muito o número de casos na Europa agora, de novo, mesmo com todas as ações que eles fizeram. A gente não pode brincar com a Covid-19, tá? Ela está com uma taxa de letalidade de 3%, quer dizer, a cada 100 pessoas que pegam Covid-19, 3 morrem. Ah, professor, é baixo. Epidemiologicamente é baixo. Qual que é o problema, então, professor? É que a Covid-19 pega fácil. Este é o problema. Este é o problema, tá? Ela pega muito, muito, muito fácil. Então, a gente tem que prestar atenção. Não é assim tão simples. Quanto mais gente pegar, mais gente vai morrer. Então, a gente tem que continuar cuidando pro bem de todos, né? Que nem a Jéssica estava comentando antes. Não é só o aluno pegar, o professor pegar. Não é só isso. Isso é muito importante. Mas aí volta para casa, passa para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para prima, tio, tia, avó, passa para pessoas queridas, né? Ou passa para outras pessoas na rua, no ônibus, etc. Então a gente tem que continuar se cuidando. Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai entrar numa matéria nova, quer dizer, vai continuar a matéria que a gente viu, começou semana passada, e depois, se der tempo, vocês vão decidir. Daí a democracia do professor Klaus, né, que vocês vão decidir o que a gente vai fazer no restante da aula daí, tá? Então, eu vou passar aqui, compartilhar com vocês nosso material da aula de hoje. Lembrando que já está há dias lá no portal, né? Não foi colocado ontem, foi colocado, acho que semana passada, nem me lembro quando foi colocado. Foi colocado semana passada, sim. Tá? Bom, pessoal, eu queria que um de vocês abrisse o microfone e me dissesse se vocês estão enxergando o slide, por favor. Alguém pode abrir o microfone e dizer se está enxergando o slide? Estamos sim, professor. Ótimo, muito obrigado então pela informação. Desculpa sempre pedir para vocês, mas também não adianta passar chat, porque nesse formato aqui de apresentação eu não consigo ver o chat, tá? Então, nem o chat, nem vocês, eu só ouço vocês, tá? Então, de novo, lembrando que vocês podem interromper a aula a qualquer instante. Semana passada a gente viu o sistema orçamentário. E uma coisa básica, lembrem-se que quando a gente faz qualquer outro demonstrativo financeiro, seja o balanço financeiro, o demonstrativo de resultado de exercício, DMPL, sejam indicadores,
seja análise vertical ou horizontal, qualquer demonstrativo daqueles que a gente já viu anteriormente, eles são um retrato do que aconteceu até aquele momento. Então, eu estou fazendo meu DRE, demonstrativo de resultado de exercício, digamos, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um retrato, estou tirando uma foto do que aconteceu até aquele instante. Mas a gente tem um outro instrumento dentro do controle e planejamento financeiro que ele pode ser usado para prever o que vai acontecer daquele momento para o futuro, que é o sistema orçamentário. Isso a gente trabalhou muito semana passada. O sistema orçamentário, ele se caracteriza por ser uma previsão do que vai acontecer ao longo do tempo. Eu posso fazer a curto prazo, posso fazer a longo prazo, né? Normalmente a gente faz um sistema orçamentário a curto prazo, normalmente é para um ano, né? Mas o sistema orçamentário, ele se caracteriza por prever o que vai acontecer. Inclusive, no finalzinho da aula passada, eu dei algumas dicas de como fazer essa previsão, né? Professor, mas essa previsão é sempre acertada? Não, gente, é difícil acertar essa previsão. Mas o problema é o seguinte, se você não tiver uma previsão, como que você vai fazer toda a tua atividade, né? Você tem que ter uma previsão. E ao longo do tempo, a gente vai comparando essa previsão com o realizado, comparando essa previsão com o realizado. E daí a gente pode fazer adaptações, tanto para um lado quanto para o outro, dentro dessa previsão, conforme as coisas vão acontecendo. E eu até comentei com vocês, né, semana passada, me lembro muito bem disso, que no caso agora que a gente tem a Covid-19, uma empresa fez em 2019 uma previsão de orçamento para 2020. Chegou em março, essa previsão de orçamento foi para o buraco, né? A grande maioria das empresas, essa previsão de orçamento foi para o buraco e teve que ser refeito um monte de coisa. Isso acontece, gente. Não é muito comum, né? Eu sempre brinco em tempos de pressão e temperatura normais, o sistema orçamentário, o planejamento que eu fiz a partir do meu orçamento, ele vai sendo mantido ao longo do ano, né? Ao longo do tempo que eu dispus aquele orçamento. Então, assim, agora, por acaso, aconteceu algo extremamente grave, né? Então, a gente teve uma pandemia que não acontecia há 100 anos. Há 100 anos a gente não tinha um caso como esse. Então, eu até estava comentando, a última pessoa na minha família a viver um caso como esse foi minha avó, lá na Alemanha. Os meus avós aqui no Brasil também, mas na Alemanha, na Europa, foi muito pior, né? A gripe espanhola. Matou milhões de pessoas. A Primeira Guerra Mundial já tinha matado milhões de pessoas, e logo em seguida, a Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1920, a gente teve a gripe espanhola, que matou mais um tanto de milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gripe espanhola chegou, mas ela matou milhares e milhares de pessoas, mas não foi tão forte como na Europa, que já estava cambaleante por causa da guerra, né, da Primeira Guerra Mundial. E daí a gripe espanhola veio e acabou com o resto que sobrou, né? Então, meu pai ainda não tinha nascido à época, ele nasceu depois do que nasceu na década de 20, mas ninguém mais na minha família viveu isso. Meu pai, meus avós viveram a Segunda Guerra Mundial lá na Europa. Aqui a gente quase não foi afetado pela Segunda Guerra Mundial. Então, assim, aqui no Brasil, um caso como esse, a gente não vive há mais ou menos 100 anos. Então, assim, as empresas nem estavam pensando em ter uma possibilidade de acontecer uma pandemia. Então, o sistema orçamentário delas foi para o espaço, né? Não é que bem foi para o espaço, mas você tem que... Aconteceu algo de repente, como isso agora, e você tem que rever os teus conceitos, né? Mas o sistema orçamentário é uma previsão daqui para o futuro. Os indicadores, os demonstrativos que a gente viu até agora, é do passado até o presente. É uma foto do que está acontecendo.
o sistema orçamentário é daqui pro futuro, né? Então, a gente viu o sistema orçamentário e a gente viu que muitas empresas, elas dividem em dois grandes grupos, né? Orçamento de vendas e orçamento de produção. Orçamento de produção ainda pode ser subdividido, né? Então, a primeira coisa que uma empresa vai fazer, e gente, pensem nisso, por favor, é o orçamento de vendas. É normalmente pelo orçamento de vendas que se inicia a elaboração do orçamento. Isso é fácil de explicar, né? Porque as vendas, elas trazem receita para a empresa. E a receita é que vai sustentar a empresa. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é quanto que eu vou vender? Quanto que eu vou obter? Quanto que eu vou precisar comprar de matéria-prima? Então, o orçamento de vendas, ele permite eu fazer ou prever todo o resto. Como que eu vou prever a minha produção se eu não tenho a mínima ideia de quanto que eu vou vender? Se eu não fizer orçamento de vendas, então na hora de começar a produção, gestão da produção e orçamento da produção, né? A gestão da produção sempre tem um orçamento da produção. Se eu não souber quanto que eu vou vender, como é que eu vou saber quanto que eu vou produzir? Quanto que eu devo produzir? Ah, eu vou produzir 10 mil unidades por mês. E se eu não vender 10 mil unidades por mês? Vai ficar empacado. Daí eu vou ter estoque de matéria-prima, eu vou ter funcionário para pagar, eu vou ter estoque de produto acabado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar imaginar quanto que eu vou vender, fazer orçamento de vendas, tá? O orçamento de vendas, é claro, gente, é um exercício de futurologia, né? Eu vou imaginar quanto que eu vou vender, quantas unidades eu vou vender, para daí determinar quantas unidades eu vou produzir. Eu posso errar? Claro que eu posso errar. Mas eu tenho que tentar diminuir o máximo possível esse erro, esse provável erro. Nenhuma empresa consegue acertar 100% quanto que vai vender. Esqueçam isso. Tem uma série de restrições que fazem com que a nossa previsão de vendas seja complicada. Primeira, eu tenho restrições internas. A minha capacidade produtiva está adaptada a isso? Será que ela é suficiente ou insuficiente? Então, vocês têm que lembrar que a gente tem capacidade instalada, capacidade real, etc. Né? Será que eu vou dar conta, dentro dos equipamentos que eu tenho, dentro da mão de obra que eu tenho, das linhas de produção que eu tenho, será que eu vou dar conta de produzir tudo aquilo que eu tenho que produzir? Então, a primeira restrição interna é: eu não vou conseguir vender mais do que eu tenho capacidade máxima de produção. Então, eu nunca posso colocar, se eu tenho capacidade máxima de produção de 10, levando em conta horas de trabalho e tudo mais, né? Porque capacidade instalada é uma coisa, gente. Capacidade instalada é se a minha fábrica funcionasse 24 horas por dia com aqueles equipamentos, quanto que ela produziria. E a capacidade real, não. A capacidade real é: eu trabalho só 8 horas por dia. Tem intervalo para cafezinho, tem intervalo para almoço, tem intervalo para ajustar equipamento, tem intervalo não previsto, como, por exemplo, queda de luz, quebra de uma máquina, manutenção não programada, né, e etc. Então, eu tenho que levar tudo isso em conta dentro da gestão da minha produção. Será que minha empresa tem capacidade de produzir X? Eu tenho que ver isso daí. Não adianta eu prever vendas de 10 mil unidades por mês se minha empresa só produz 5 mil, tem condições de efetivamente, como capacidade produtiva real, produzir só 5 mil unidades por mês, tá? Então, essa é a primeira restrição. Eu nunca posso passar no orçamento de vendas a minha capacidade produtiva, tá? Outra coisa, minha estrutura administrativa inadequada, né? Será que eu tenho capacidade de gerir tudo aquilo que eu coloco no meu orçamento de venda? A mesma coisa com o pessoal interno inabilitado.
Né? O que significa pessoal interno inabilitado? Será que a produtividade da minha empresa vai permitir que eu venda 10 mil unidades por mês? Tanto o chão de fábrica quanto na estrutura administrativa, né? E uma outra restrição interna que a gente tem que repensar muito é a insuficiência de capital de giro, né? O capital de giro, lembrem-se, capital de giro é aquilo para pagar as contas do dia a dia, pagar a conta de luz, conta de água, pagar funcionário, pagar imposto, etc, etc, matéria-prima. Então eu tenho capital de giro para isso. A gente vai ter mais aulas sobre capital, né? Principalmente capital de giro, mas a gente já deu uma noção lá agora no primeiro bimestre sobre isso, né? Então, no meu orçamento de venda, eu tenho que levar em conta essas restrições internas. E uma coisa sensacional é que eu já vi empresa fazer um orçamento de vendas achando que ia vender uma quantidade X e não tinha como produzir por causa de todas as restrições internas aquela quantidade X. E daí vai tudo para o buraco, né? Daí o orçamento inteiro, ele acaba não se realizando. Mas a gente também tem restrições externas para fazer orçamento de venda, né? Então, a política de comércio exterior desfavorável, se minha empresa vende muito para fora, né? É interessante agora, pessoal, se vocês estão acompanhando bem o mercado, eu até estava vendo umas análises de mercado essa semana. Eu sou, por causa da minha formação, muito ligado ao agronegócio, né? E o Brasil é um país de agronegócio ainda. Eu falo para vocês, vocês são da administração, hein, gente? Tomem cuidado com isso. O que está sustentando o Brasil nos últimos 20 anos é o agronegócio, principalmente exportação, né? A gente hoje, de soja, milho e outros complexos do agronegócio, carne, a gente está vendendo mais do que no mesmo período do ano passado, mesmo com pandemia, tá? Então, o agronegócio está exportando mais. Os grandes complexos do agronegócio, soja, milho e carnes em geral. Então, a gente está aumentando muito a exportação de carne bovina, carne suína. A China, por causa da gripe suína, teve que sacrificar metade do plantel de suínos, de porcos lá da China. Então, ela está procurando outras alternativas à proteína animal. Então, ela está importando mais carne suína dos outros países, mas também importando mais carne de aves, carne de frango, carne de gado, peixes e assim por diante, tá? Então, tem que ver como está a política de comércio exterior, como está a política dos outros países em comprar. Lembrando que, por exemplo, os Estados Unidos têm muitas restrições quanto ao nosso açúcar, ao nosso aço. Então, os Estados Unidos colocam impostos extras, né, de importação para tentar fazer com que o produto de outros países não tenha condições de competir com os produtos do próprio Estados Unidos, né? Ontem de noite até teve debate na eleição presidencial americana, a gente tem que acompanhar isso daí. Um outro problema, pessoal, é que tem que ver como está a política monetária, né? Crédito e taxa de juros, se está favorável ou desfavorável. Se eu tenho taxa de juros mais baixo, vale a pena eu emprestar dinheiro para compor o capital de giro e assim produzir cada vez mais, né? A mesma coisa com crédito. Se eu tenho crédito, taxa de juros baixa, se eu tenho crédito suficiente ou não na praça e assim por diante. Uma restrição interna pode estar política de comércio exterior favorável, política monetária favorável, mas se o mercado fornecedor de matéria-prima for precário, é complicado, porque daí eu não tenho matéria-prima para produzir aquilo. Digamos que eu tenho capacidade de venda, eu tenho mercado demandando que eu produza, que eu venda 10 mil unidades do meu produto por mês. Mas será que eu vou ter mercado de matéria-prima para fornecer isso?
E, finalmente, uma outra restrição externa muito grande é mão de obra, né? Eu coloco mão de obra tanto interna, daí entra na restrição interna, quanto mão de obra externa. Ou outros serviços que eu preciso de fora da minha empresa para dentro da minha empresa. Então, gente, quando eu vou fazer um orçamento de vendas, vou prever vendas mês a mês, né? Daí eu multiplico pelo preço unitário de cada produto que eu vou obter, daí eu tenho o total de vendas, receita bruta. Daí eu posso tirar os impostos, eu vou ter receita líquida. Então, esse é o dinheiro que efetivamente vai entrar para mim para pagar todas as minhas contas, né? Eu posso fazer isso prevendo ou não, tirando ou não os impostos, tá? O mínimo que eu tenho que ter é a receita bruta. Quando eu vou fazer isso, eu tenho que levar em conta todas essas restrições. E daí eu tenho quanto de dinheiro vai entrar mês a mês na minha empresa, tá? E a partir disso eu posso fazer o orçamento de produção, tá? O orçamento de produção é o segundo orçamento que a gente vai fazer. O orçamento de produção, ele está ligado diretamente à gestão da produção. E gestão da produção é uma coisa extremamente importante. Eu também dou aula de gestão da produção lá para o pessoal de engenharia, tá? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, depois que nós sabemos quanto a nossa estimativa de venda, a gente pode calcular o quanto deveremos produzir, tá? E para ver o nosso orçamento de produção, a gente tem que ter algumas ideias básicas, né? É o chamado fluxo de venda, produção e estoque. Eu não sei se já tiveram gestão da produção, né, ou se vão ter gestão da produção, mas é uma coisa básica que vocês têm que ter em mente. Até eu gostaria de sugerir para vocês o que a Venato, que é um autor muito importante na área da administração, ele tem alguns livros de gestão de produção e gestão de pessoas muito interessantes, que explica detalhadamente como fazer cada uma dessas. É claro que depende de empresa para empresa, né? Mas a gente tem que se lembrar que a gestão da produção, ela engloba várias coisas, né? Começa por compras, o estoque de matéria-prima, de insumos e a produção propriamente dito, tá? Durante o subsistema produção, a gente tem o estoque de produtos em processos que vão entrar, vão passar de um ponto para outro. E quando termina esse subsistema de produção, a gente tem o estoque de produto acabado. E esse estoque é que vai ser vendido. Então, a gente começa o nosso sistema orçamentário ao contrário, né? A gente primeiro prevê quanto que vai vender, para depois prever quanto que vai produzir, tá? Lembrando de novo, gente, sistema orçamentário é uma previsão. Ele pode dar errado? Pode. O que a gente tenta é diminuir o máximo possível a possibilidade de erro, tá? Então, lembrem-se disso para fazer o sistema orçamentário. Existem vários tipos de processo produtivo, né? A gente pode até, não só esse, como está aqui agora, mas a gente tem outros. Então, a gente pode ter, por exemplo, produção constante e produção variável. A gente pode classificar também por produção por encomenda, produção em lotes e produção contínua, tá? Sistema de produção. O que é a produção constante? A produção constante é aquela que a gente sempre vai ter a mesma coisa ao longo do tempo. Nesse outro sistema de classificação, como eu falei para vocês, por encomenda, por lotes e contínua, seria o equivalente, mais ou menos, à produção por sistema contínuo, tá? A produção constante, ela tem algumas características que a gente tem que levar em conta no nosso orçamento. Por exemplo, maior custo de estocagem, a não ser que você vai trabalhar com just in time, né? Onde que, à medida que você vai precisando de matéria-prima no sistema de produção, você vai pedindo e recebendo do fornecedor, né? Mas, normalmente, a produção constante tem maior custo de estocagem, ela tem pouca flexibilidade nas vendas, isso significa que eu tenho que vender sempre,
porque sempre estou produzindo, tá? Senão eu vou ter um maior custo de estocagem de produto acabado. Uma vantagem que ela otimiza os ativos fixos, né? Aqueles ativos que sempre estão ali, como a própria construção, né? O local onde que você está, os equipamentos que você usa, etc. Tem minimização do regime extraordinário de trabalho, normalmente tem menos horas extra, e gestão do fluxo de materiais, da gestão do material, a gestão de materiais é muito facilitada. Por quê? Eu sempre vou precisar daqueles materiais dentro daquele intervalo, porque eu estou produzindo de forma constante. E isso facilita o nosso sistema orçamentário de produção, ou nosso orçamento de produção. Porque é mais fácil prever ao longo do tempo tudo que eu vou gastar para o nosso sistema de produção. Agora, a produção variável, que na outra classificação que eu falei é o equivalente à produção por encomenda e à produção em lotes, ela é muito. Ela pode ser complexa do ponto de vista de produção, inclusive orçamento de produção, tá? Ela tem maior custo de manutenção de equipamento mesmo, porque eu vou usar diferentes. Na produção por encomenda, isso é muito, muito, muito claro. Eu vou usar diferentes equipamentos, tá? Muitas vezes eu tenho mais equipamentos do que o normal. Mesmo na produção em lotes, eu vou ter que parar para produzir um outro lote de um outro produto. Por isso mesmo tem maior custo de mão de obra. A administração de materiais é muito mais complexa, mas em compensação eu tenho nível de estoque menores. Eu vou comprar matéria-prima no momento que eu vou produzir aquele produto específico. E daí eu tenho baixo custo de estocagem. Outra vantagem da produção variável é a flexibilização de vendas, né? Na produção contínua, eu tenho que vender sempre aquilo, o tempo todo, o meu produto eu tenho que estar em venda, porque eu vou produzindo. Já a produção variável, que é a produção por encomenda, que eu só vou fazer quando eu tenho uma encomenda, ou produção em lote, onde que eu tenho lotes de diferentes produtos, e daí eu tenho um rol de produtos muito maior, então eu tenho a possibilidade de flexibilizar a venda. Eu posso vender um disso, um daquilo, e etc. Se eu vender mais de um produto, eu vou produzir um lote só para repor aquele produto, e assim por diante. Pessoal, se a gente conseguir voltar e as empresas aceitarem, eu quero ver se eu marco uma visita lá no Boticário, onde que a gente tem um bom relacionamento, recebe. O problema é se o Boticário, mesmo se a gente voltar em aula, se o Boticário aceitar a visita, tá? Eu, no começo do ano, eu fui com uma turma lá, de ADM, inclusive, lá no Boticário, e eles falaram que aquela tinha sido a última visita presencial lá no Boticário. Mas o Boticário adota, em certas linhas de produção, uma produção variável, e é muito interessante ver como que se administra essa produção variável, inclusive a nível de equipamentos, tá? Eu não garanto para vocês, porque não depende só da gente voltar em aula, depende do Boticário também aceitar. Mas se o Boticário aceitar, a gente tem essa possibilidade, tá bom, gente? Então, esses são os processos produtivos que a gente tem que levar em conta para fazer orçamento de produção. Então, qualquer variável que a gente for colocar no nosso orçamento de produção, a gente tem que levar em conta até o processo produtivo, tá? Então, quando a gente for fazer o nosso plano de produção, para daí fazer o orçamento de produção, né? Os dois estão muito, muito ligados. A gente tem que conhecer o plano de vendas, o orçamento de vendas, as características de armazenamento de materiais, principalmente matéria-prima, o que eu posso armazenar, o que eu preciso armazenar, como que eu preciso armazenar, tá? A gente tem que ter conhecimento de economia de escala de processo,
saber que quanto mais eu produzir, eu vou diminuir os custos fixos por unidade produzida. A capacidade ótima e máxima de produção, aquilo que eu já falei, a capacidade instalada, a capacidade real, etc. A duração e etapas de cada ou a duração de cada uma das etapas do processo produtivo, tá? E quais são essas etapas? E principalmente a utilização da mão de obra direta. Dependendo do produto, processo ou serviço que eu vou produzir, a mão de obra direta tem um custo muito, muito, muito alto, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí para fazer o nosso orçamento de produção. E o orçamento de produção, ele é composto por vários, digamos assim, suborçamentos. Tem os custos de produção, por exemplo, que engloba matéria-prima e compras, né? Pessoal, eu estou indo muito rápido na explicação aqui. Vocês estão conseguindo compreender sem problema algum? Não, tá bom, Ótimo. professor. Acho que tá bom. Eu estou tentando, assim, mais detalhadamente possível, explicar, etc. Né? Eu até nem gosto de apresentar muitos exemplos, planilhas, por exemplo, gente, porque, em primeiro lugar, planilhas tem disponível para vocês, até mesmo em software ou planilhas Excel lá na internet. O que vocês precisam entender é os conceitos de como vocês vão fazer aquilo, né? Esse é o mais importante. O resto, vocês não vão ter problema nenhum a partir do entendimento dos conceitos de como resolver cada um desses problemas, né? Então, dentro do orçamento de produção, o primeiro, digamos assim, suborçamento que vocês têm que fazer é o orçamento de matéria-prima e compra. Lembrando sempre que matéria-prima são bens adquiridos que durante o processo, por transformação, por montagem, por alguma coisa assim, integram-se nos produtos acabados, tá? Quais são os custos relacionados à matéria-prima? Custo do material adquirido. Então, por exemplo, eu comprei ferro, eu comprei aço, eu comprei, usei água, usei energia elétrica e tudo mais. As despesas relativas ao processo de compras, porque o próprio processo de compras tem despesas, principalmente em mão de obra, né, pessoal administrativo. Despesas relativas à manutenção de estoque. Então, eu tenho que lembrar que quando entra a matéria-prima, vem do fornecedor, ela passa, ela precisa ser recebida, vai no estoque, no almoxarifado. Esse almoxarifado, ele precisa ser mantido, sempre atualizado. Então, tem que ter pessoal que faz a manutenção desse estoque. Tem que ter pessoal que faz o controle desse estoque. E assim por diante. E eu tenho que lembrar também que eu tenho despesas decorrentes da falta de estoque. O que é isso? Se eu tenho problemas faltando matéria-prima, faltando insumo, eu posso ter o meu processo produtivo parado, tá? Pode ter um gargalo no meu processo produtivo, pode atrasar o meu processo produtivo. E assim por diante, tá? O primeiro cálculo é da matéria-prima, tá? Então, eu tenho que obter a quantidade de produto a ser fabricado no período que eu estou orçando. Então, eu estou fazendo para 2021, então o meu orçamento de vendas tem que estar preparado já, porque a partir daí eu sei quanto eu tenho que fabricar ao longo de 2021. Daí o que eu faço? Simplesmente eu multiplico esse quantidade de produtos que eu vou vender pela quantidade padrão de consumo de matéria-prima por unidade de produto. Daí eu obtenho a quantidade total de matéria-prima a consumir. O que significa isso? Eu vou vender 10.000 unidades do meu produto por mês. Então eu preciso decompor o meu produto em matérias-primas. Matéria-prima A, B, C, D e E. Daí eu vou multiplicar. Se eu vou produzir 10.000 produtos, 10.000 unidades do meu produto por mês, e na matéria-prima A eu uso 1 quilo
da matéria-prima A por produto, significa que eu vou precisar 10 mil quilos da matéria-prima A naquele mês. Se da matéria-prima B eu uso 2 quilos da matéria-prima B por produto, e eu vou produzir 10 mil produtos, eu vou ter que comprar 20 mil quilos da matéria-prima B por mês. E assim por diante. Então, daí eu tenho a quantidade de matéria-prima que eu vou consumir todo mês. Daí é simples. Se eu vou consumir 10 mil quilos da matéria-prima A, 20 mil quilos da matéria-prima B, eu multiplico isso pelo custo unitário. Quanto custa o quilo da matéria-prima A? Quanto custa o quilo da matéria-prima B? Eu já tenho o custo do quilo, quantos quilos, simplesmente eu multiplico e tenho o custo total da matéria-prima consumida. É claro que eu tenho que colocar todas as despesas relativas ao processo de compra também, tá? Então, daí eu vou fazer o orçamento de compra da matéria-prima, né? Eu calculei o custo da matéria-prima, agora eu vou fazer o orçamento propriamente dito de compra. Então, a compra da matéria-prima depende da quantidade de estoque inicial que se tem no início do período a orçar e a quantidade do estoque final que eu pretendo para aquele período específico. Então, no mês de janeiro de 2001, eu vou pegar quanto que eu quero que tenha no final do mês de janeiro e esse estoque final é igual à quantidade que eu tenho no início do mês, mais entradas, menos saídas, tá? Então, digamos que no final do mês eu quero ter 1.000 quilos de matéria-prima. No início do mês eu tenho 2.000 quilos. E durante o mês eu vou ter 10 mil quilos. Eu vou consumir saídas 10 mil quilos. Então eu simplesmente faço. Se lá, digamos assim, o meu estoque final eu tenho que ter no final de janeiro 1.000 quilos, né? E vou consumir as minhas saídas 10 mil quilos, né? E o meu estoque inicial eram 2.000 quilos. Então, eu vou pegar meu estoque final, 1.000, menos, é igual a 2.000, mais entradas, menos 20.000. Então, eu vou ter aqui deixa eu ver aqui, até estou fazendo as contas aqui. Deixa eu ver, eu não consigo colocar aqui, pessoal. Se fosse no presencial, eu colocava no quadro de vocês. Mas vamos imaginar o seguinte: no final de janeiro de 2021, eu quero que tenha no meu estoque, para começar fevereiro, eu quero que tenha 1.000 quilos da minha matéria-prima A, digamos assim, né? Então, eu quero que tenha 1.000 quilos. No início de janeiro, o estoque inicial, eu tinha 200 quilos, tá? E eu consumi durante janeiro 20.000 quilos. Então, se eu substituir isso ali na minha primeira equação, essa estoque final igual a estoque inicial, mais entradas, menos saídas, eu vou ter aqui, deixa eu fazer a conta, 1.000 igual a estoque, as entradas, menos 19.800. Eu passo para o outro lado, eu vou ter que comprar 18.800 quilos. O que eu quero que vocês vejam aí? Que não necessariamente eu preciso comprar tudo aquilo que eu vou usar no mês. As minhas compras vão depender do estoque final que eu quero ao final daquele mês, que vai preparar para o mês seguinte, tirando o estoque inicial, tá? Que eu tinha no início do mês, mais aquilo que eu consumi naquele mês. Então, se eu tenho estoque final eu quero um estoque final de 1.000 e vou gastar, já tenho 200 e vou gastar 20.000,
Então, eu vou pegar o estoque final que eu quero ter, 1.000, menos o estoque inicial, que eu já tenho, 200, mais as saídas da produção, 20.000. Aqui, na verdade, é separado aqui, tá? Então, as minhas compras vão dar 18.800. Professor, mas eu preciso ter estoque inicial e estoque final? Lembrando que estoque inicial é aquilo que eu tenho no começo do mês, para usar durante o mês. As entradas, aquilo que eu vou ter que comprar, que está aqui. E as saídas é aquilo que eu vou usando no dia a dia durante aquele mês de produção. Eu não preciso ter estoque inicial e estoque final, principalmente se eu trabalho no just in time. Mas é sempre bom ter algum estoque. Em gestão de produção, a gente fala muito isso, ter algum estoque para se eu tenho algum problema com o fornecedor, tá? Então, a compra de matéria-prima não precisa ser necessariamente aquilo que eu vou usar no mês. Vai depender do meu estoque final, que eu quero ao final do mês, para o mês seguinte, e o estoque inicial que eu tenho à disposição naquele mês. E daí, eu falei do orçamento da matéria-prima, agora eu vou falar do orçamento da mão de obra, principalmente a mão de obra direta. Lembrando que mão de obra direta é todo trabalhador que coloca a mão na massa, tá? Que tem a ver diretamente com o meu processo de produção, que tem a ver diretamente com a produção daquele produto acabado. Então, se eu tenho uma indústria, por exemplo, supervisor do operário, pessoal do almoxarifado, da manutenção, do planejamento e controle da operação, propriamente dito, tá? A mão de obra direta é assim. Ela normalmente tem um custo variável, tá? Por quê? Ela tem muito a ver com o volume de produção. Lembrando que custo fixo é aquele que a gente sempre vai ter todo mês, independente do nível de produção. E custo variável, ele pode variar ao longo do tempo, dependendo diretamente do volume de produção. Então, eu vou produzir mais, aquilo é um custo variável. Eu vou produzir mais e aquilo vai custar mais, é um custo variável. Se eu vou produzir mais, mas aquele custo continua sempre mesmo, é um custo fixo, tá? Então, a mão de obra direta, é claro que se eu vou produzir mais, eu vou gastar mais com mão de obra. Por isso, ela é considerada um custo variável. Ela tem um custo básico, onde que a gente pode dizer que é fixo. E a partir daí, ter um mínimo de produção, eu preciso um mínimo de funcionários. Mas a partir daí eu posso considerar como variável. Por isso que a gente coloca normalmente a mão de obra direta como um custo variável. Aqui tem uma... Vocês já fizeram isso em outras disciplinas, isso é mais para se lembrar, né? Como que a gente calcula a mão de obra direta dentro de um orçamento de produção. Então, a gente primeiro tem que calcular a remuneração líquida da mão de obra direta, né, que é horas de mão de obra direta, quantas horas homem, né, quantas horas ser humano eu vou utilizar para fazer aquele nível de produção, tá? Então, eu tenho 100 funcionários trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, eu calculo quantas horas de trabalho eu vou utilizar e multiplico isso pelo salário hora. Essa é a remuneração líquida da mão de obra. Só que eu não tenho que pagar só isso, né? Eu tenho que pagar encargos como INSS, FGTS, 1/3 de férias, 13º, seguro, plano de saúde, subsídio de refeição, treinamento fora do treinamento normal e assim por diante. Assim como o chamado DSR, que é o descanso semanal remunerado, né? Eu quero lembrar que esses encargos e o DSR, eles podem ser variáveis conforme a legislação vigente no momento, tá? Então, a gente, por exemplo, mudou agora a legislação trabalhista, tem algumas coisas que modificaram. Está se discutindo muito mudar agora na reforma tributária
o COFINS, o PIS/PASEP, e etc, etc, etc. Então, esse custo total da mão de obra direta, ele varia muito em função dos encargos, legislação que a gente tem sobre a mão de obra. E essa legislação pode mudar a qualquer instante, tá? O básico é a remuneração líquida da mão de obra. Quantas horas eu vou precisar? Horas homem, horas trabalho, eu vou precisar para produzir as minhas 10.000 unidades que eu vou vender por mês, que eu já previ lá no orçamento de vendas, né? E daí eu multiplico pelo salário hora e depois somo todos os encargos, impostos e etc. Por exemplo, a gente teve uns anos atrás a desoneração total da folha de pagamento, né? E daí essa desoneração, ela foi retirada aos poucos e hoje a gente tem, acho que 15 ou 20 áreas que ainda mantém a desoneração. E agora o governo está discutindo na reforma tributária aumentar essa desoneração ou manter essa desoneração. Mas para isso ele precisa rever na reforma tributária outros impostos que ele possa aumentar ou criar para substituir a desoneração, né? Então, por isso que ele está discutindo aquele imposto sobre transações eletrônicas, né? Que alguns estão chamando de novo CPMF, o governo não quer que chame de novo CPMF e assim por diante. Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso. O básico do custo da mão de obra direta que a gente vai colocar no orçamento de produção é a remuneração líquida. Isso sempre vai existir e sempre vai ser igual. Claro, dependendo de quantas horas a gente vai precisar na gestão da produção e qual é o salário que a gente paga por hora. Tá? Tem outra coisa também, né, gente? Dependendo das vantagens que a empresa dá para os funcionários. Eu estava lendo agora uma pesquisa sobre as melhores indústrias no agronegócio para se trabalhar no Brasil. E isso considerado por dois pontos de vista. Considerado sobre vantagens que a empresa dá para os seus funcionários, colaboradores, e considerando a visão que o colaborador tem da empresa. E daí isso é óbvio, tem todas as vantagens. É influenciado por todas as vantagens. Então, tem empresas, por exemplo, que dão subsídios para a formação dos seus funcionários, para fazer curso de graduação, pós-graduação, etc. E tudo isso entra no custo da mão de obra direta. A gente tem que se lembrar disso, plano de saúde, plano odontológico, né? Outros tipos de auxílio entram no custo da mão de obra direta. Então, a gente tem que levar em conta. Então, algumas empresas acabam tendo um custo de mão de obra direto maior que outras empresas por causa dessas vantagens que dão. Mas, professor, se o custo é maior, a empresa não leva desvantagem, né? O custo da produção vai ser maior, se manter o preço de venda por causa da concorrência, então o lucro vai ser menor. Mas, em compensação, um colaborador satisfeito, ele tem maior produtividade com menor perda. Então, a produtividade aumenta e, no fundo, lá no fundo do tacho, o custo por unidade produzida acaba sendo menor, tá? E daí a gente tem que fazer, dentro do orçamento de produção, o orçamento dos custos indiretos de fabricação. Então, custos indiretos são aqueles que não podem ser classificados como mão de obra direta ou matéria-prima, quer dizer que não tem relação direta com o nível de produção. Então, eles podem ser classificados em fixos, variáveis, ou alguns autores, algumas empresas usam a terminologia semivariável. Eu, particularmente, acho semivariável bem interessante. Esse conceito de semivariável é bem interessante, tá? E eu vou dar alguns exemplos. A mão de obra indireta é normalmente fixa. O que é mão de obra indireta? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vigia.
Pessoal de segurança, é uma mão de obra indireta. Estando a empresa aberta ou não, ela precisa de vigia. Estando a empresa a produzir mais ou menos do produto, ela precisa de serviço de segurança. A mesma coisa a limpeza, né? Pessoal da limpeza. É claro que você pode até diminuir a limpeza em épocas de menor produção, né? Mas você precisa ter limpeza. Materiais indiretos. Normalmente é variável. O que é um material indireto? Material que o pessoal gasta para limpeza da fábrica, né? Energia elétrica é indireto, mas é porque ela normalmente não faz parte do produto final acabado, tá? Energia elétrica e água. A energia elétrica e água são normalmente semivariável. O que é o semivariável? O fixo é aquilo que a gente vai gastar sempre, independente do nível de produção da empresa. O variável vai depender. Então, a empresa está produzindo muito, eu vou gastar muito. A empresa não está produzindo, eu não vou gastar nada. Então, depende do nível de produção da empresa. Agora, semivariável, como energia elétrica e água, é assim: a empresa está produzindo muito, eu vou gastar muito. A empresa está produzindo menos, eu vou gastar menos. A empresa não está produzindo nada, eu vou gastar do mesmo jeito. Então, energia elétrica e água, eu vou ter pelo menos um mínimo de gasto. Inclusive, a própria conta de água da Sanepar tem um consumo mínimo, né? Se tua casa estiver fechada, nunca abrir uma torneira, mesmo assim, você vai ter que pagar uma certa quantidade de água. Por isso que energia elétrica e água são chamados custos indiretos semivariáveis, tá? A depreciação e seguro, normalmente, custos fixos. Eu posso ter outros custos indiretos, vai depender do meu sistema de produção, do que eu estou produzindo e assim por diante, tá? Mas daí eu faço o orçamento de custos indiretos. Aqueles custos indiretos fixos é muito fácil fazer. Então, eu sei que independente de quanto eu vou produzir, eu vou ter aquele custo. Então, o meu serviço de segurança custa 10 mil reais por mês. Ótimo, ele vai custar sempre 10 mil reais por mês. A minha energia elétrica, a conta mínima é R$ 1.000 por mês. Energia elétrica e água, tá? Então, eu sei que eu vou gastar no mínimo aquilo, mas quanto mais eu aumentar a produção, mais energia elétrica e água eu vou gastar. E daí eu tenho que calcular em função da minha produção, das minhas máquinas e assim por diante. E daí eu tenho dentro do orçamento de produção o orçamento das despesas administrativas e comerciais, tá? Então, essas áreas administrativas e comerciais, elas são básicas para a obtenção de receita, tá? Só que ela vai organizar toda a fábrica, né? Então, eu tenho que ter a área administrativa e comercial. Só que elas não fazem parte direto do meu sistema de produção. Não é chão de fábrica. Por isso, algumas empresas, alguns autores, eles chamam essas despesas de áreas administrativas e comerciais como sacrifício financeiro. Eu, basicamente, não concordo muito com essa terminologia, tá? Por quê? Sacrifício financeiro é aquilo que eu vou ter que gastar dinheiro com algo que não faz parte diretamente do meu produto. Mas eu também não posso viver sem área administrativa e comercial. Eu posso até diminuir a minha área administrativa e comercial, mas eu não posso acabar com ela. Da mesma maneira que eu falei dos custos indiretos, o orçamento, as despesas administrativas e comerciais também podem ser classificadas em fixas, variáveis ou semivariáveis.
Despesa de marketing normalmente é fixo. Eu já separo uma certa quantidade de dinheiro para fazer marketing, né? Para trabalhar com publicidade e propaganda e assim por diante. Salário em cargos administrativos e pessoal de venda. Normalmente pode ser fixo ou semivariável. E ou os dois, tá? Então, eu tenho X funcionários na parte administrativa. Independente do meu nível de produção, eu preciso deles para fazer a fábrica funcionar do ponto de vista administrativo. Tá? Então, é fixo. Já vendas é muito variável, por isso a gente chama semi-variável. O pessoal de vendas normalmente tem um salário fixo, é mais baixo, daí tem comissão de vendas. Quanto mais venderem, mais vão ganhar. Por isso é chamado semi-variável. Telefone, internet, comunicação em geral, normalmente é fixo, tá? Ainda mais hoje em dia, a gente faz muita coisa por internet e a gente paga por planos que daí nos dão a capacidade de trabalhar dentro do que foi acordado naquele plano com a empresa de internet, tá? Então, normalmente é fixo. Depreciação dentro das despesas administrativas e comerciais, por exemplo, o computador, que eu tenho que trocar a cada, sei lá, 4, 5 anos, é normalmente fixo. Material de expediente, hoje a gente está usando cada vez menos material de expediente, né? Então, ele é semi-variável. E transporte também vai depender o que eu dou para os meus funcionários e assim por diante. Tá? E daí, por último, mas daí eu vou falar agora bem por cima, porque a gente vai ter aula de análise de custo, de capital de giro, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre fluxo de caixa. Tem o orçamento de caixa e disponibilidade, que é basicamente o capital de giro que eu tenho à disposição. A projeção do fluxo de caixa dentro do orçamento de produção é uma atividade indispensável para a grande maioria das organizações. Então, ela permite visualizar a provável posição financeira da empresa, quanto que ela vai ter em caixa de capital de giro para poder pagar as contas dela, né? Possíveis insuficiências ou excesso de caixa, né? Se está sobrando ou está faltando capital de giro. Esse fluxo de caixa também vai permitir avaliar com antecedência alternativas de solução para, se eu tiver falta de fluxo de caixa, falta de capital de giro, identificar a melhor opção de aplicação se eu tenho excesso de fluxo de caixa, dinheiro sobrando, capital de giro sobrando, e embasar toda a política de pagamento e recebimento da empresa. A gente tem 2 métodos básicos de orçamento e fluxo de caixa. O método de recebimento e pagamento é o mais detalhado, é usado muito para projeção de curto prazo, até 1 ano, tá? E ele se baseia nos orçamentos empresariais. Então, ao longo do tempo, à medida que eu vou recebendo dinheiro, eu vou ajustando as datas para fazer os devidos pagamentos, né? Então, eu vou ajustar esses orçamentos parciais na medida que eu vou recebendo dinheiro para fazer o pagamento. E o método do resultado ajustado normalmente é recomendado para projeções superior a 1 ano, tá? Onde que eu parto do resultado líquido projetado, chamado lucro líquido, que a gente já viu lá no DRE, ajustando a despesas e custos que não representam desembolso, por exemplo, depreciação, e por desembolso ingresso que não são registrados no DRE. Normalmente a gente faz pelo método do recebimento e pagamento, principalmente quando a empresa não é muito grande. Por que isso? O nosso orçamento o sistema orçamentário, o orçamento de produção, ele é sempre ajustado em períodos mais curtos, por exemplo, 1 vez por ano. Pessoal, então é isso daí. Eu só quero... Deixa eu voltar aqui. E voltar para a nossa janela.
Eu só quero, então, fazer uma pequena lembrança, né? A gestão financeira, eu preciso fazer dois grandes tipos de orçamento. Orçamento de vendas, quanto que eu vou vender ao longo do tempo. Normalmente a gente faz isso mês a mês, levando em conta as exceções internas e externas. E daí o orçamento de produção. O orçamento de produção é sempre baseado na nossa capacidade produtiva e no orçamento de vendas. Para isso, a gente precisa conhecer a nossa capacidade produtiva a partir dos nossos processos produtivos. O orçamento de produção, a gente precisa fazer o orçamento de matéria-prima e compra, calcular o custo da matéria-prima, e daí o orçamento de compra da matéria-prima. Vamos fazer orçamento de mão de obra direta, calcular a mão de obra direta, e os custos indiretos de fabricação, tá? Que vão mão de obra indireta, materiais indiretos, manutenção, energia elétrica, depreciação, seguro. Temos que fazer um orçamento das despesas administrativas e comerciais, né? Chamados sacrifícios financeiros, e um orçamento de caixa disponibilidade. Esse é o fluxo de caixa que a gente vai falar com mais detalhes mais adiante na nossa disciplina, tá? Voltando aqui. Gente, não tem muito segredo. Agora, o que eu deixo bem claro para vocês é como eu vou explicar isso. Vocês podem pegar várias planilhas lá na internet que estão, algumas inclusive de graça, disponíveis para fazer isso. Já falei aula passada para vocês isso. Não é um problema construir um sistema. Tem software. Agora, vocês entenderam o que vai em cada uma dessas partes? Entenderam a importância? Entenderam os cuidados que vocês têm que ter? Assim, gente, se vocês não entenderam isso, vocês podem ter o melhor software, melhor planilha do mundo. Vocês vão fracassar no sistema orçamentário, tá? Então, assim, detalhes, isso a própria planilha vai oferecer isso. Agora, entender como funciona, a importância de cada uma das coisas e como usar o resultado, isso vocês têm que entender o conceito, tá? Senão, não adianta nada fazer um sistema orçamentário se vocês não entenderem isso. E, como eu falei para vocês, orçamento é daqui para o futuro. Mas, digamos, eu fiz um orçamento para 2021. Começou em janeiro de 2021, o que eu tenho que fazer ao longo do tempo? E isso vocês têm que tomar muito cuidado. É eu ir comparando o planejado, que é o orçamento que eu fiz agora em 2020, com o realizado. Isso eu posso fazer todo dia, toda semana e todo mês. Eu diria para vocês, se é uma pequena e média empresa, uma micro e pequena empresa, eu faria, assim, na pior das hipóteses, uma comparação uma vez por mês. Na pior das hipóteses. Se é uma média empresa, eu já faria pelo menos uma vez por semana. Agora, se é uma grande empresa, eu faria essa comparação entre o planejado e o realizado pelo menos todos os dias, tá? E daí tem softwares, tem sistemas que permitem fazer isso daí, tá? Os chamados ERPs, né? Então a gente acho que já até com, não, eu não conversei com isso, mas o SAP, o SAP, por exemplo, é um ERP, é um tipo de ERP onde você pode fazer esse controle, tá? Inclusive, comecinho do semestre passado, foi conversado sobre Zap lá na escola de negócios, etc. Foi demonstrado para muitas turmas, eu não sei se para vocês também. Pessoal, perguntas até o momento. Perguntas até o momento. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida? Algum problema? De novo, é aquela velha história, né, pessoal? Quando os alunos não têm pergunta de duas, uma, né? Ou o professor explicou tão bem, que não deu nenhuma pergunta, né? Não tem nenhuma dúvida. Ou o professor explicou tão mal, que não deu nem... Não, professor. Fala, Revelino. Eu tenho esse comentário, não, é porque eu trabalho numa indústria, numa fábrica de embalagens, né?
e quando o professor está falando, o professor Cláudio está falando, está explicando, e o professor Bruno também, em cálculo de custo lá, eu me vejo lá dentro, entendeu? Da fábrica, aqui na aula, porque eu vivencio isso no dia a dia lá, entendeu? Eu posso até, não, de repente, nem ir bem na prova do professor Cláudio, um exemplo só, mas muita coisa o professor fala que eu me vejo lá dentro da fábrica na aula do professor Cláudio e na aula do professor Bruno. Então, Né? é interessante isso aí. Que legal isso, Rivelino. Nossa, é bom ouvir. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu levei uns alunos de uma outra instituição lá na Cabos Furukawa, lá na cidade industrial. A gente foi trabalhar sistemas de gestão, principalmente gestão ambiental. E é que eu sou especialista há muito tempo em ISO 14001, tá? Em ISO 14001. Então, eu fui levar lá os alunos e o pessoal lá mostrou como funciona o sistema de gestão deles. Chegou no final da aula, um aluno falou: Nossa, professor, é igualzinho ao que o senhor explicou em sala de aula, professor. E daí eu olhei para o aluno e falei: E você acha que eu mentia em sala de aula para vocês? Então, assim, é bom ouvir isso, Rivelino, porque o que a gente tenta ensinar é o caminho das pedras. Mas é muito importante, uma coisa que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Atenção, pessoal. Não adianta vocês saberem usar um software, usar uma planilha qualquer. Isso não significa muita coisa. Agora, vocês precisam sempre entender a ideia por trás, o conceito por trás. Senão, acontece um problema e vocês não sabem resolver o problema. Então, o Rivelino trabalha lá no dia a dia da empresa. Se o Rivelino só se preocupa em aonde que eu coloco esse número, aonde que eu coloco outro número, simplesmente em fornecer números. Rivelino, eu imagino que você deve trabalhar com planilhas e softwares, é isso? Não, professor, pensou totalmente errado. Eu sou operador de produção, eu opero máquinas e lidero equipe, entendeu? Não, tudo bem. Eu pensei que você estava no administrativo da empresa. Não, tudo Não, bem. professor, não, eu sou mão de obra direta mesmo, na produção mesmo. Então, Você é o caso típico de mão de obra direta. Não é mão de obra indireta. Não é um sacrifício financeiro. é o direto mesmo, é o sacrifício. Não, você não é um sacrifício financeiro, né? Mão de obra indireta, que principalmente administrativa e comercial, que alguns autores chamam de sacrifício financeiro. Eu não concordo com esse nome, mas é assim. Então, assim, eu algumas vezes vejo o pessoal do administrativo muito acostumado a esse número tem que colocar aqui, tem que com o outro, e daí eu pego o número que sai lá no final e pronto, dou para o meu chefe. Mas não é isso que vocês têm que saber. Não é só isso que vocês têm que saber. Vocês Meu têm... professor, Falha. se você soubesse que esse negócio de software aí, cálculos e planilha, esse negócio aí que é a minha dificuldade, professor. Mas a gente tem que aprender isso também, né, ao longo do tempo. Mas o mais importante, olha, Rivelino e outros colegas, é vocês entenderem o conceito por trás daquilo. Por que eu coloco aquele número nesse ponto do software ou nesse ponto da planilha? Mexer com planilha, mexer com software, qualquer um pode fazer, gente. Não precisa faculdade para isso. Agora, entender por que aquele número vai lá, ou entender por que o resultado final deu positivo, deu negativo, e o que a gente pode mudar na nossa empresa. Então, por exemplo, eu posso pegar o meu sistema de orçamentário, pegar o sistema de vendas, o orçamento de vendas, orçamento de produção, e começar a comparar um com o outro. Espera, mas eu quero ter mais lucro. Então, o que eu posso fazer para ter mais lucro? Vender mais, produzir mais, diminuir custos, e daí eu posso voltar lá no DRE, por exemplo, eu posso voltar
no balanço patrimonial, eu posso rever meus indicadores de liquidez, indicadores de atividade. Então, é o conjunto, é você saber interpretar tudo isso daí. Gente, hoje tem software, tem planilha para fazer balanço, para fazer DRE, para fazer indicador, para fazer coisa mil. Eu estava falando com o pessoal de RH, por exemplo, tem sistemas de indicadores de RH, que nem eu falei para vocês aula passada, indicadores de liquidez, indicadores de atividade, tem sistema de indicador de RH, mas você sabe se aquilo que colocaram lá dentro é o correto para vocês, para a empresa de vocês? E teve vários alunos que começaram a falar, professor, na minha empresa lá, o indicador que eles usam não é correto por causa disso, disso e aquilo. Eu não concordo com aquele indicador. E esse é o diferencial de vocês, tá? Então, assim, vocês entenderam o conceito por trás do orçamento de vendas, o conceito por trás de orçamento e produção. Agora trabalhem isso. Agora cresçam, analisem. Isso que vai fazer a empresa de vocês crescerem. Isso que vai fazer a empresa de vocês aguentar uma pandemia como essa, ou uma crise econômica, como a gente teve a partir de 2008, por exemplo, com a bolha imobiliária americana. Esse tipo de raciocínio que faz um bom profissional, um profissional que vai crescer, tá, gente? Então, tenham na cabeça esses conceitos básicos, para daí vocês modificarem conforme cada empresa. Uma empresa do agronegócio hoje está agindo muito diferente que uma empresa industrial de exportação, ou uma empresa para produção interna. Tudo bem, Andressa? Sem problema, tá? Pessoal, a gente já terminou. Nossa Senhora, já são 20 para as 11, pessoal. A gente vai conversando. Esses assuntos são muito interessantes, eu gosto muito. E eu quero que vocês vejam com cuidado que vocês precisam entender a teoria, o conceito por trás disso, depois pegar essa teoria, esse conceito e colocar em prática dentro da empresa para melhorar a empresa, tá? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação que queira fazer? Eu fiquei muito feliz com a colocação do Rivelino. Até bom, Rivelino, falar isso para o professor Bruno também, tá? A gente fica muito contente quando os alunos mostram, professor, tudo que você fala eu vejo dentro da empresa, na prática. Ótimo, maravilhoso. Alguma coisa a mais, pessoal? Então, a gente não tem mais muito tempo. Eu não sei o que vocês querem fazer. O material para revisão tá lá para vocês, gente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre a matéria até agora, etc., esteja à vontade e vocês podem entrar em contato comigo até hoje à noite, tá? Alguma colocação? Beleza. Fale, Rivelino. Beleza. Não, tá tudo tranquilo, eu acho. Então, pelo menos aí. O Giovanni também. Então, pessoal, o material para revisão tá lá, tá? Estejam à vontade. Eu garanto para vocês uma coisa, está sendo gravado. Tudo o que eu perguntar é possível responder com o material e as explicações. E as explicações que a gente deu em aula, tá? Tudo, 100%. Eu sou professor há 20 anos e há 20 anos eu faço esse mesmo desafio para os alunos. Me mostrem algo na prova que não está no material que eu forneço para os alunos, tá? Então, o material que eu coloquei lá para revisão, desde a segunda aula, está à disposição para vocês. Lembrando, então, que a prova vai ter 10 questões, ela está disponível amanhã, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, e vai ficar até quarta-feira da semana que vem, até 23 horas e 59 minutos. Eu não sei se é bem esse horário, mas eu acho que sim. O que vai cair? Funções e objetivos da administração financeira, que foi a semana 2 e a semana 3. Sistema financeiro e mercado financeiro, foi a semana 4.
Estrutura de capital, semana 5. Controle e planejamento financeiro 1, semana 6. Controle e planejamento financeiro 2, semana 7. Controle e planejamento financeiro, semana 3, semana 8. E controle e planejamento financeiro agora, semana 4, que foi orçamento empresarial 2. O 4, que foi a semana 9. Então, vai cair semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Tudo isso cai na prova. Professor, Fale. a prova é dissertativa ou tem... Não, 10 questões objetivas. Então Tá? é só escolher a correta, então, a alternativa, é isso? Mas pensem bem, porque é o seguinte, vocês só vão ter uma oportunidade para colocar a alternativa correta, tá? Não vai ter esse negócio de, não é essa, já marquei, vou marcar outra, e etc, 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 tá? Porque senão, com todo respeito à mãe Joana, isso vira uma casa da mãe Joana, né, gente? Não é essa, eu vou tentar essa. Não é essa, eu vou tentar essa. Não é essa, eu vou tentar essa. Daí vira um chute só, tá bom, João Vitor? Então, Beleza. antes de colocar a alternativa que vocês acham correta, pensem bem. Mas eu acho que isso é natural, tá, gente? O professor Klaus não está pedindo demais, não. Ainda mais uma prova via remota, né? Isso é bem natural. Tá bom, gente? Pessoal, lá na região do meu pai, na Alemanha, quando assim eles querem desejar boa sorte, eles falam assim, fecham as mãos e toi, toi, toi. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. Boa prova para vocês. Fiquem tranquilos, eu sei que capacidade vocês têm. É mais vocês estudarem, se prepararem e controlarem a ansiedade. O resto, capacidade vocês têm, inteligência vocês têm, tá? Então façam a prova com calma, com tranquilidade, estudem, estudem. Não é só chegar lá e fazer a prova, chutar, não. É pensar, raciocinar antes de responder cada questão. Certo, pessoal? Tudo em ordem, então? Certo, professor. Tchau, professor. Até mais. Até, gente, daqui 2 semanas, então, a gente volta a se encontrar pessoalmente aqui lá na live, tá bom, pessoal? Eu quero ver vocês. Daqui 2 semanas. Até daqui 2 semanas, então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. professor. Boa semana. Igualmente para você, Giovana, para todo mundo. Tudo de bom e Fica com boa prova. Deus.